Todos os dias os ministros dizem ao povo como é difícil governar. Sem eles, os ministros, o trigo cresceria para baixo, ao invés de crescer para cima. Nem um pedaço de carvão sairia das minas se o chanceler não fosse tão inteligente. É também muito difícil dirigir uma fábrica. Sem o patrão, as paredes cairiam. As máquinas ficariam cheias de ferrugem. Se o operário soubesse usar sua máquina, se o camponês soubesse distinguir entre um campo e uma forma para bolo, não haveria necessidade de patrões, proprietários. É só porque existe essa gente tão estúpida que há necessidade de alguns mais inteligentes. Todo ano, pessoas que fazem parte de uma academia, Academia Brasileira de Cinema, elegem os filmes brasileiros que podem concorrer ao Oscar. É mais ou menos assim. Oeste outra vez. Retrato de um certo Oriente. Milton Bituca Nascimento. Homem com H. Casa Branca. A praia do fim do mundo. Manas. Malu. Baby. Agente secreto. A melhor mãe do mundo. O último azul. Filho de 1000 homens. Um lobo entre os cisnes. Vitória. Os enforcados. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Aragão, tenho 31 anos, nasci em Campina Grande, Paraíba, mas atualmente moro em João Pessoa. Me formei em Arte e Mídia, é um curso especial, incrível, que acontece e tem disponível na UFCG, na Universidade Federal de Campina Grande, e foi lá que eu me formei, mas desde criança eu sempre amei, minha mãe disse que eu não queria outra coisa desde criança, a não ser trabalhar com arte, eu era um menino muito voltado para o mundo da arte, e o cinema me comprou ainda, me ganhou na verdade, ainda criança. Então, a série e filme longa-metragem Desempregadas foi um projeto que nasceu em 2016. Mal imaginava eu que em 2025 ele se tornaria realidade. Eu não acredito não, demitidas, depois de tantos anos dando a minha vida por aquela empresa, seu Márcio me mandou embora como se eu fosse uma cachorra véia. Só tu não vê, tudo isso, tá tudo no olho da rua, tudo demitida. Ó, a gente precisa ter calma e arranjar uma outra forma de denunciar esse corrupto. E ele ainda apressou com a minha cara, tu crê? Eu não sei o que a gente vai fazer não, eu sei que essa ancestral tem que aprender alguma coisa. Então eu acho que a primeira vez que eu disse que ia ser diretor de cinema, eu acredito que ainda foi na igreja. Quando eu era criança, né, eu já dirigia as peças, escrevia os roteiros, e foi ali que eu comecei mais a desenvolver essa área da minha vida. E ali eu já sabia, tinha convicção que eu queria ser um diretor. Eu só não sabia por onde começar e o que curso cursar, o que fazer, né? Então eu fiquei muito confuso em relação a isso, mas desde a adolescência eu sabia que era isso que eu queria. E hoje estou aqui, dirigindo o primeiro filme. Eu gosto de estar presente em todas as esferas do projeto possíveis. Todos os atores, todos os personagens, eles podem se considerar co-criadores assim, do seu personagem, né? Depois de Desempregados, eu posso dizer que eu sou professor, posso dar aula para você em como produzir uma obra com baixo investimento, como foi esse projeto. Nós vamos assaltar o Knoxback. Virou de vez. A gente não consegue nem sequer cobrar a Creuza as nossas horas extras. Imagine roubar um banco. Vocês confiam em mim? Sim ou não?
Eu confio. Confia ou não confia, porra? Eu não. Confio. Ramona é a nossa distração. Ana, guardiã da chave e contadora oficial. Paula, você será a nossa pilota de fuga. Vamos prontas? Mulheres demitidas jamais serão vencidas! Né? E uma das coisas que eu precisei fazer foi realmente contar com o voluntariado de muita gente, contar com o apoio de muita gente e conseguir várias coisas que a gente poderia alugar, comprar. Em vez disso, a gente adaptar, inclusive, muitas vezes o próprio roteiro para conseguir fazer dentro daquela verba. A vida é justa, uns ganham muito, outros ganham quase nada, uns ganham muito, outros ganham migalha, não para de nada, vai ir na praia. Serena lá pra fora. Tá fazendo o que aqui, hein, sua cruzeta? Bora, moço, bora, que eu tô atrasada. Levanta a cabeça, não olha pro chão. Não deixa a coroa cair, não desanima não. Pra virar um jogo. Isso aqui é um abuso trabalhista. Justiça é você Eu sou fã de Mizunga, viu? a própria mão. Minhas queridas, meus queridos, minhas queridas. Renato é meu ovo. Agora que chegou a sua hora de ser justiça no mundo dos injustos. No mundo dos injustos, ser justiça no mundo dos injustos. Meninas, chegou um grande dia, viu? Que Deus nos proteja. Vamos embora. O projeto, ele desde o começo já foi um desafio por conta da verba que foi alterada, né? E claro, para menor, para deixar mais emocionante, eu vou dizer assim. Então, uma dica, se você vai fazer um projeto de baixo orçamento, pela primeira coisa que você contrata, ajuda contábil, por favor. Por mais baixo orçamento que tivemos nesse projeto, a nossa intenção foi dar o nosso melhor, desde a fotografia até a criação da trilha sonora. Hoje a gente tem a praticidade de ter muitos programas de edição, muitas formas de fazer a cor de um filme. Uma dica que eu tenho para dar para os iniciantes nessa vasta escola que é o cinema, primeiramente aprender, ter líderes e professores e mestres que você possa se espelhar, se inspirar, né? Graças a Deus na minha vida, desde a minha trajetória de infância até na adolescência e na faculdade, eu sempre olhava muito para pessoas que eu pudesse ter como exemplo, né? E eu tenho vários nomes que eu posso citar aqui que são referências para mim. Então, você ter esses referenciais, fazer contato, se possível for, com esses seus referenciais, pedir dicas, conselhos, aprender, estar presente no set. Eu lembro que minhas primeiras experiências no cinema, eu fui voluntário, né, também. Então eu fui muito voluntário em várias produções na época da faculdade para outros colegas que estavam produzindo já cinema. E ali eu queria aprender tudo, eu queria ver, eu queria saber como se faz. Então, quem está começando é sempre bom carregar essa humildade de querer aprender, de querer estar presente, de querer conhecer, né? E começar a exercitar isso de pequenas formas, né? Se inscrevendo em editais públicos, produzindo projetos pequenos, amadores, gravados de celular, mas com já uma direção ali, uma estética cinematográfica. Então hoje dá para fazer cinema de várias formas, a gente sabe disso, e graças à tecnologia isso facilita muito. Então aprenda e comece aos poucos que vai dar certo. Porque a gente precisa lançar o filme dia 26 de setembro. E vamos anunciar isso oficialmente ainda. Estamos aguardando toda a parte dos ingressos, a comunicação oficial também que a gente vai fazer. A gente está preparando algo bem, bem legal. E, a priori, esse filme vai ser exibido agora numa sessão privada, como prestação de conta, né? Ele é resultado de um edital do governo do estado pela Lei Paulo Gustavo. E depois dessa exibição, dessa prestação de conta, ele vai ser, inscrito em festivais de cinema
E depois desses festivais, aí Deus sabe o que é que se vai acontecer, para onde vai esse projeto, né? Mas o foco total agora, total dos Desempregados é os festivais de cinema, os festivais audiovisuais do Brasil, se brincar fora do Brasil também, onde a gente puder escrever os Desempregados, o projeto dos Desempregados a gente vai escrever, e é isso aí. Back on the road again, baby. Eu, Antônio Davi, fotógrafo, e Políbio Alves, poeta, nós estamos lançando um livro Varadouro, navegando em imagem. Foi muito difícil encaixar esse livro, o poema de Políbio, na estética fotográfica. Por quê? Porque o tempo do Varadouro, do Políbio, era um tempo do corpo, hoje não tem mais isso. E, por outro lado, quando eu fui olhar a arquitetura, a nossa arquitetura, ela está toda destruída. A cidade antiga é como se fosse uma coisa qualquer. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? Tentei usar a iluminação para amenizar o concreto e dar um tom mais poético. E o que me preocupou mais em cima disso, o que dificultou mais esse trabalho, foi os prédios cheios de fios, que isso dificulta, mas mesmo assim eu fiz esse encontro com um período de Políbio, o Varadouro de Políbio, com um período atual, né? Eu fiz uma releitura em cima do Varadouro, esse lado da cidade antiga que ainda preserva a sua arquitetura do livro. E esse casamento perfeito está aí no resultado, está um livro que não é apenas um livro, é um documento histórico para as futuras gerações. Então, está aí o resultado do encontro da poesia com a fotografia e a luz, que é Varadouro, navegando em imagens. Olá, eu me chamo Ricardo Pinheiro, sou diretor da Livraria do Luiz, da editora Tamarindo. É uma editora recente, agora recém-inaugurada na cidade, né? E a gente tem feito, já é o quarto livro que nós estamos fazendo pela Tamarindo, né? O primeiro foi uma série que nós estamos desenvolvendo, que é a série das cidades em quadrinhos. Tá? Fizemos João Pessoa, Campina Grande. Fizemos também agora recente uma edição do Eu, que é uma edição genuinamente paraibana. E agora estamos lançando esta obra, uma releitura do Varadouro, do poeta Políbio Alves, com belíssimas fotografias do Antônio Davi. Eu sou Políbio Alves, poeta e escritor brasileiro, nascido aqui em João Pessoa. Esse livro, Varadouro, é o útero da cidade. Eu sou o único escritor e poeta que fala sobre esse assunto. É um livro fundamentalista sobre a memória e a cultura do início da cidade. É um livro, é um poema épico, não o épico comum, porque o épico comum são pessoas, é sempre uma personagem. O meu é o rio, é os caranguejos. Ele foi considerado pela Universidade de Poitiers um novo épico. Então, o Varadouro é um novo épico em nível internacional. E foi muito difícil escrever esse livro. Eu passei 10 anos para escrever esse livro, pesquisando. Eu conheço Sanhoá mais do que esse espaço que estamos. Porque eu fui criado no Sanhoá, catando caranguejo para sobreviver, e ia morrendo afogado ali na ponte do baralho. Então, isso boliu muito comigo, a criança de 5 anos. E eu digo, eu tenho que escrever sobre isso. E aí fui fazer uma pesquisa, ninguém falava em Varadouro. Eu digo, não, eu vou retratar isso da melhor maneira possível. E está aí hoje o resultado. O livro já teve várias edições e agora um álbum com fotografia de Antônio Davi, que eu digo que o Antônio Davi é o poeta da fotografia. Então é um trabalho muito bonito, primoroso, que eu espero que as pessoas tomem conhecimento, que as escolas tomem conhecimento desse documento. É um documento histórico.